dia a todos. Eu trabalhei em banco de investimento, já fiz trabalhos para a indústria tabagista, para telefonia, setor de pneus. Agora estou fazendo alguns estudos. Eu sou talvez o mais leigo no setor de saúde suplementar aqui dessa sala e de economia também, né? E agora estou fazendo estudos para o setor de economia suplementar. Eu acho que para completar aí a cadeia de suspeitos usuais, só se eu fizer trabalho agora para agente funerário, né? Que são as pessoas os grupos mais odiados, né? Na mídia, banco de investimento. E eu já não tinha mais esse preconceito, né? Você vai trabalhar com a indústria de tabaco, você vai com um enorme preconceito. Aí você começa a conhecer, bom, é uma cadeia econômica como quase outra qualquer. A indústria de pneus a mesma coisa, o banco de investimento. O professor Pastore sempre falava para mim que eram os gnomos de Zurique, né? Existe dá a impressão que se tem reuniões nos bancos de investimento para a gente descobrir como é que nós vamos destruir uma economia inteira, e quem trabalhou em qualquer banco de investimento sabe que isso está longe da realidade. E hoje no Brasil você tem na telefonia as maiores reclamações com relação a planos de saúde. A gente sabe que esse segmento ele é espremido dos dois lados, e é mais ou menos isso que a gente viu no trabalho. Então, foi muito interessante eu ser um leigo e aprender sobre o trabalho, porque eu acho que eu posso passar a minha experiência de como o setor é visto e qual é, de fato, a importância do setor. Que é uma agenda, eu não vou tomar muito tempo. Na realidade, eu posso resumir o que nós vamos descobrir aqui. É um segmento extremamente importante. Saúde é relevante no mundo inteiro, o gasto com saúde no mundo inteiro é muito elevado, mas no Brasil ele é muito elevado e muito ineficiente. Por acaso, há alguns anos, o professor e ministro Delfim pediu para a gente, para a minha empresa, fazer uma pequena pesquisa, e a gente perguntou qual era o objeto de sonho das famílias. Isso faz algo com 5 ou 6 anos, e a maior parte das famílias falava em plano de saúde. Isso dá uma noção de que as pessoas têm a devida importância da saúde, as famílias, né, têm a devida noção de quanto custa a saúde no Brasil e de como é falho ou como é insatisfatório o serviço que a gente chama de universal. E aí, evidentemente, neste quadro, e num quadro de aumento de emprego e de formalização de emprego brutal que ocorreu no Brasil nos últimos 10 anos, o setor de saúde suplementar ganhou uma importância inédita. Eu acho que é inédita. Vamos começar. No Brasil, a Constituição basicamente garante todos os direitos a todas as pessoas. Ela só não garante direito de onde vêm os recursos, né? E a saúde assim como o transporte, a saúde é um direito do Estado. Também aprendi com o ministro Delfim que ele era contrário ao transporte público totalmente gratuito, assim como eu, porque para preço zero a demanda é infinita. É o jeito de você destruir o sistema de transporte, é torná-lo gratuito. E eu transfiro isso para algo que o Luiz tem me falado muito, né? Não pode haver cheque em branco para nenhum setor. O cheque em branco é um perigo. Ninguém põe um cheque em branco na mão de uma terceira pessoa. Você não põe um cheque em branco na mão da sua mãe, né? Que dirá na mão de um desconhecido. Quando você tem o cheque em branco, quando você tem um serviço que não custa nada, a tendência a você abusar do uso desse serviço, ou que você percebe que não custa nada, é enorme. E uma das conclusões que nós vamos chegar aqui é que, em parte, nós temos hoje uma percepção muito viesada de que ninguém paga por nada nesse país, e não é verdade, né? Para você ter uma ideia, o Brasil gasta já mais de 10% do PIB com saúde, o que é muito, pensando que o país ainda é jovem, né? Nós temos talvez um ou outro país no mundo. Os Estados Unidos gasta mais, né, em relação ao PIB, gasta 15% a 20% do PIB, depende de como você vai fazer essas contas. Mas lá também há um outro tipo de problema, que é a inclusão de tecnologia, tem um outro tipo de judicialização nos Estados Unidos, né? Quem conhece bem o país, ou quem já morou lá, o serviço de saúde, como outros serviços, é caríssimo, porque os médicos sabem que há 80% a 90% de chance de ele ser processado pelo menos uma vez na vida, né? E os hospitais também. Há uma cultura de processo nos Estados Unidos para qualquer coisa, que também não é bom.
É o que acaba fazendo com que o seguro para um médico atuar, com o seguro se torne caríssimo. Isso vai chegar no consumidor de uma forma ou de outra. Através do sistema público, através da cobrança de impostos. No sistema privado é o custo dos procedimentos. Então, talvez lá tenha essa peculiaridade. E aqui essa peculiaridade no Brasil, isso só não é pior porque a população ainda é jovem. Nós temos também um grau de judicialização, que é esse cheque em branco, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. E o montante de 560 bilhões, eu estou arredondando os números, né, de reais, é maior que PIB de 3 países juntos. É algo brutal. Né? 10% do PIB de um PIB de quase 6 trilhões é muita coisa. Para a gente chegar a uma conclusão ainda, aqui estão envolvidos todos os gastos, sistema público, sistema privado, que a saúde ainda tem muito a melhorar no Brasil. Mas aí a gente vai ver a dicotomia entre o sistema público, chamado universal, e o sistema complementar. Eu já falei isso, né? A rigor, se as famílias têm como um dos seus primeiros desejos um plano de saúde, é porque elas sabem dessas deficiências. A gente não precisa contar para elas dessa deficiência. Então vamos falar agora do papel da saúde suplementar. Número de beneficiários. É interessante olhar, acho que o final da curva ali. Nós temos hoje, arredondar os números, 200 milhões de pessoas no Brasil, 50 milhões de pessoas têm planos de saúde. Isso é sempre bom ter em mente. Então, nós estamos falando de 1/4 da população tem plano de saúde. A gente vai evoluir nesse raciocínio em breve, mas essas pessoas elas estão fora, ou praticamente fora, da utilização do Sistema Universal. Isso é um alívio para o Sistema Universal de Saúde, né, para o SUS. No último ano, caiu o número de beneficiários. Eu só posso atribuir isso, infelizmente, ao aumento do desemprego, porque a taxa de crescimento acelerada se deve à formalização. A gente também vai ver aí adiante o segundo maior gasto das empresas com empregados, além do salário, logo depois é o plano de saúde. Então, também as empresas percebem que isso é um salário indireto monstruoso. E muitos postulantes a cargos, a postos de trabalho, também tomam sua decisão baseado não só no salário direto, mas neste tipo de benefício. Então, hoje é um diferencial. As empresas sabem que é necessário dar até para manter o seu funcionário minimamente em condições de trabalhar, e o funcionário sabe que ele precisa disso, porque ele não pode arcar com um bom procedimento de saúde, né, se ele for pagar do bolso dele, em geral, de forma geral, claro. No último ano, infelizmente, a gente teve, e o ano que vem eu já antecipo para os senhores, provavelmente vai piorar um pouquinho, a gente teve uma redução disso, eu atribuo isso ao aumento do desemprego. Esse é o primeiro ano que a gente está perdendo postos de trabalho no Brasil, né, mesmo a crise já se prolonga um pouco mais de tempo, mas o ano que vem a gente deve perder outros postos de trabalho. E como todo mundo nessa sala sabe, hoje grande parte dos planos de saúde está vinculada a um vínculo empregatício. 2/3 dos vínculos do setor, nas empresas, os planos coletivos hoje são 2/3 dos vínculos nesse setor. Já não existem mais planos individuais. Como eu já antecipei, é o benefício mais reconhecido pelo trabalhador, né? A primeira coisa que você pergunta numa entrevista de emprego, quando é a sua vez de perguntar, é se tem plano de saúde. E acho que já não existe mais nenhuma grande ou média empresa no Brasil que não tenha. As pequenas empresas começam a ter. Também há no Brasil um fenômeno de terceirização muito grande, então as pessoas físicas e grupos de pessoas físicas se tornaram empresas. Mesmo essas que são pequenas empresas, né, a gente poderia considerar pequenas empresas em termos de faturamento, também já adotam. A minha empresa é um caso, né, a gente tem um plano coletivo de saúde. E é uma empresa pequena, 7 sócios, etc., mais 3 ou 4 colaboradores. Aqui o gasto que a gente já tinha falado, né, o gasto per capita. O Brasil está lá embaixo, mas a gente tem que olhar isso com um pouco de... A gente adiante vai ver um pouquinho melhor. O gasto per capita com saúde, $1.400 no Brasil.
9 mil dólares nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele dispara aí, mas por tudo aquilo que a gente já comentou, né? Os Estados Unidos é um ponto absolutamente fora da curva. Esse dado tem que ser normalizado quando a gente coloca o PIB per capita também, né? Não só o gasto per capita, mas como o PIB per capita. Evidentemente, o Brasil não teria como gastar muito mais do que a Alemanha, né? Onde o PIB per capita é 4 vezes o tamanho do PIB per capita brasileiro, 3, 4 vezes. Que é isso que nós estamos vendo aqui. Então, a correlação não é 100%, a gente vê que eu sou daltônico, então eu só sei que a curva de baixo, a menorzinha é azul, a outra cor eu não sei. Mas as barras maiores, elas não seguem exatamente, né, o gasto total com saúde, mas é o PIB per capita. Então, há uma correlação bastante grande. Se você olhar, as linhas são muito parecidas, né? Se a gente traçar uma média, as linhas são muito parecidas. O Brasil, para países de renda per capita parecida, não gasta muito pouco, não. A gente está ao lado da Rússia, do Chile, do México, muito mais que a China e muito mais que a Índia, né? Se a gente normalizar isso aí, o Brasil vai ficar muito próximo, essa proporção, dividir um pelo outro, vai ter uma proximidade. O Brasil não gasta pouco com saúde diante do seu PIB per capita. Uma conclusão, aumentando o PIB per capita, evidentemente, tudo melhora, né? Inclusive a saúde. Aqui a gente vai ver como é que está distribuído isso. Desse total de 1.400, 1.500 dólares gastos, eu gosto de número arredondado, porque ninguém tem essa precisão toda, metade, um pouco mais da metade, vem do sistema privado e menos da metade vem do sistema público. Vamos lembrar aquilo que eu falei no começo. O sistema privado está atendendo 50 milhões de pessoas, né? A saúde suplementar está atendendo 50 milhões de pessoas. Então, esse quadro é ainda pior. Se eu fizesse o gasto individual por 50 milhões de pessoas, esses 750 multiplicariam-se por 4. Eu estaria falando em 3 mil reais. Tá? Isso aqui está como se todo o sistema público e privado atendesse aos 200 milhões de habitantes. Isso é para se ter uma noção do tamanho da diferença de eficiência e de utilização, né, do sistema público e do sistema privado. Também dá para ter uma noção de quanto o sistema privado, atendendo a 1/4 da população, desafoga o sistema público de saúde. Quer dizer, o sistema público, o governo, o poder público tem que se envolver, como em outros segmentos, mas tem que se envolver na solução do problema de saúde. E parte da solução é olhar a eficiência do setor privado, como em quase tudo, né? Seria a mesma coisa para a Previdência. Olhar um pouco do desempenho econômico e financeiro. Aqui, o que interessa são as empresas que têm beneficiários, né? Você tem tido uma consolidação no mercado. E aqui, conversando com o Luiz, eu tenho mais ou menos 80% dessas empresas têm menos de 20 mil beneficiários. E os 20% restantes têm 80% de todos os beneficiários. Então, primeiro, é um setor que vai passar por concentração. É um setor que tem que passar por concentração. É um setor que tem que passar porque minimiza riscos, né? É um setor que, se você quiser garantir, como eu falei, há um preconceito com alguns setores, né? Se você quiser realmente garantir o direito do consumidor, você tem que garantir a saúde do setor, das empresas. É esse o fato. Essa é a defesa. Não adianta eu imaginar que eu vou garantir o direito do consumidor, do proprietário do plano de saúde, se eu destruir a economia dessas empresas, se eu não permitir com que essas empresas se tornem maiores, mais saudáveis, se eu não permitir com que essas empresas tenham condições, alguma previsibilidade. E aí volto ao cheque em branco. O cheque em branco, que hoje é dado ao detentor do plano de saúde, ele cria um passivo desconhecido, monstruoso. Ele está atuando na área da saúde mais ou menos como o risco trabalhista hoje é visto por empresas internacionais no Brasil para qualquer setor. Eu nunca sei o tamanho do risco trabalhista. O passivo trabalhista de uma empresa ele é incontrolável no Brasil. O tamanho do risco que essas empresas correm também não é pequeno mais hoje, infelizmente. Ou eu vou consolidar, ou eu vou passar por muitos problemas. E por quê? Vale lembrar que aqui as despesas são só as assistenciais. Tá? Então, eu tenho
olhando ali, 60 bilhões de gastos no último ano, 2015, com 65 a 70 bilhões de receitas. Isso não daria 0,01% de margem. Só que a hora que eu incluo nas despesas, as despesas operacionais, a margem dessas empresas ela é basicamente zero. O que isso significa? Não há como errar. Qualquer erro, eu destruo a empresa, né? Certamente as grandes empresas elas têm margens um pouco maiores, justamente porque eu minimizo, é risco, né? É uma questão de risco. O risco é menor, a sinistralidade não vai variar tanto. Mas o que preocupa um pouco é, na minha visão de leigo, acho que essa é a vantagem que eu tenho em relação à maioria da plateia aqui, é ser o leigo, é a sinistralidade. Essa sinistralidade ela está em proporção ao número de beneficiários. Por que ela aumentou? Eu não posso atribuir todo esse aumento, né, vamos lá na média ali, em torno de 35%, 36% para 46% em 7, 8 anos, essa curvinha, ao envelhecimento da população. Mas eu posso garantir que, com o envelhecimento da população, essa sinistralidade vai aumentar ainda mais. Então, primeiro eu preciso entender por que está ocorrendo esse aumento de sinistralidade. Eu acho que, em parte, é essa percepção de que está ficando cada vez mais incontrolável. Quer dizer, eu vou contar uma história particular, mas a minha avó não tinha nada para fazer, ela olhava o livrinho de médico dela, porque médico eu vou hoje, né? Que médico, até o dia que a gente jogou o livro fora. Porque, e mais uma coisa, a minha avó ela sempre teve dor nas costas, sempre teve, até ela ficar, o que a gente chama, nós leigos, esclerosada. Quando ela ficou esclerosada, a dor nas costas passou. Então, evidentemente, ela não tinha dor nas costas, ela queria chamar a atenção, porque mesmo esclerosada, as pessoas sentem dor, eu imagino. Esse cheque em branco, quando você não tem o que fazer, você procura o que fazer, seja na sua casa. Quando você vai ficando idoso, você procura doença. Eu sou um hipocondríaco, eu não posso ver uma farmácia que eu entro para perguntar se tem um remédio novo, tem algum lançamento, talvez tenha alguma coisa que já cure uma doença que eu nem saiba que eu tenho, e eu adoro farmácia. E eu acho que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando mais hipocondríacas ainda. Imagine o Brasil hoje, voltando ao lado um pouco mais sério, entre 2020 e 2030, o Brasil vai ter a maior população em idade ativa proporcional ao total da população da sua história, em relação ao passado e em relação ao futuro. Se não houver um aumento da fecundidade, da natalidade, etc., de 2030 para frente, nós vamos aumentar cada vez, vamos diminuir o tamanho da população em idade ativa. Portanto, eu vou estar envelhecendo muito a população e eu vou ter dois problemas. Um na Previdência, que é sabido por todo mundo, e um muito grave, na saúde. Lembrando-se que, apesar de a gente atender, já estou me incluindo, atender 50 milhões de pessoas, 150 milhões estão no SUS. Se eu não der um jeito desse sistema ficar maior, atender mais gente com mais condições, o SUS é que não vai conseguir fazer isso, com toda certeza. Haja vista os problemas fiscais que o governo tem, e eu não acho que alguém aqui saiba a solução para o curto e médio prazo para esses problemas. Então, me preocupa essa sinistralidade, acho que é algo que a gente tem que estudar um pouquinho a mais. Mas, vale aí, a margem é muito baixa, não há espaço para erro, não há espaço para erro nessas empresas. Aqui é onde eu falei que o setor fica espremido. O setor fica espremido pelo seguinte: os custos apresentados pelos hospitais, eles crescem sempre, sistematicamente, acima da inflação. O problema é o seguinte: essa linha não dá a devida noção do que está acontecendo. Se a gente acumular essa área entre a linha de cima e a linha de baixo, acumulada, a distância entre a inflação real, a inflação média, desculpe, e o aumento de custos repassados para as operadoras, ela é brutal. Aí você fica espremido por quê? Em cima estão te forçando a gastar muito mais, os custos apresentados crescem assustadoramente. E embaixo o consumidor, novamente, é o suspeito usual, fala: poxa, por que a inflação é 8%, 7%, 10% e o meu plano de saúde cresce 10%, 12%, 15%? Esse argumento, a maioria das pessoas não veio aqui hoje para olhar, para tentar entender, e não tem nem condições de tentar avaliar, não vai saber o que é um VCMH, não vai entender isso, né? Uma variação de custo médico hospitalar, como é que funciona. Você não vai explicar para cada um dos seus beneficiários por quê, né? Você não tem tempo de fazer isso, mas vocês ficam espremidos entre quem cobra demais e o outro lado que quer pagar de menos.
E, novamente, vocês são suspeitos usuais, como aquelas outras indústrias que eu já citei aqui. Bom, aqui é para dar uma noção do tamanho desse segmento e quanto esse segmento ajuda, né, a assistencial privada. Olha o número de consultas médicas. Nós estamos falando no 2013 de 260 milhões de consultas médicas. É mais de uma consulta médica por habitante do país. Só que, como eu estou falando de 50 milhões de beneficiários, na realidade são mais de 4 consultas médicas por ano para cada um dos beneficiários. Entrevistem pessoas que não têm plano de saúde e pergunta quantas delas foram uma vez ao médico no Brasil. Uma. Perguntem quantas foram 4 vezes em consultas médicas no Brasil. Então, dá uma noção de desafogo de consultório. Mas esse mesmo raciocínio serve para tudo, né? Exames complementares. São quase 700 milhões de exames em 2013, já são mais do que isso em 2015. 700 milhões de exames são 3,5 exames por habitante do país. Novamente, então os 50 milhões de beneficiários fizeram, em média, 14 exames. Quantas pessoas os senhores conhecem que fizeram 14 exames no ano? É algo brutal. Então, quanto que isso desafogou? Imagina essas 50 milhões de pessoas indo também para o Sistema Único de Saúde. Claro que eles primeiro não iam ter acesso aos 14 exames cada um, já começa por aí. Mas mesmo assim, imagine que eles fossem fazer 2 ou 3 exames. Isso triplicaria a necessidade de equipamento do Sistema Único de Saúde. Terapias, bom, tudo vale, eu não vou falar cada um dos números, mas tudo isso aí vale o mesmo argumento. Isso demonstra, primeiro, a eficiência e o grau de qualidade de atendimento do sistema de saúde suplementar. E, ao mesmo tempo que demonstra essa eficiência, demonstra quantas pessoas nós estamos tirando, né, do Sistema Único de Saúde. Ontem, conversando com o Jander, a gente lembrou de alguns dados, ele me lembrou de alguns dados, e uma coisa que eu achei muito interessante, e eu não sabia também. Se eu, que tenho um plano de saúde, precisar de uma ambulância e chegar a ambulância do SUS, me levar até o hospital que eu escolher, sei lá, onde aí o meu plano de saúde vai cobrir, depois o SUS pode cobrar pelo uso da ambulância para o meu plano de saúde. O que eu achei interessante quer dizer, eu não faço parte do universo do Brasil, eu também estou no SUS, pelo que eu entendo. Pelo que eu entendo, essa ambulância estaria à disposição de todo mundo, quem tem e quem não tem plano de saúde. Então, há um avanço, há uma dupla contagem, há um duplo avanço sobre o sistema privado, né? E a gente vai ver por quê, que eu vou falar um pouco de tributação, dessa ideia. Há um duplo avanço sobre o sistema privado. A partir do momento que você tem um plano de saúde, você, na prática, é desconsiderado como um habitante do universo que tem direito ao Sistema Único de Saúde, o que é muito irracional, né? Toda essa infraestrutura por 100 mil habitantes, novamente, sempre considerando como se os planos atendessem 200 milhões. Então, aquela estrutura que eu tenho lá do plano de saúde privado, a gente multiplicaria por 4 também para fazer a comparação ideal. Então, veja, eu tenho ambulatório 36 contra 230, internação 3 contra 4,5, estou arredondando. Diagnose e terapia, 11 contra 36. E urgência, 4,9 contra 4. Novamente, multiplica por 4 a segunda coluna de 2015, que você vai ver 1.000, 16, 140 e 16, comparado com o SUS. Então, vejam que esse sistema ele é absurdamente mais preparado, mais equipado, sem contar, como é um sistema privado, ele tem um grau de controle muito maior na sua eficiência. Obrigatoriamente você tem que ser eficiente, com uma margem de 0,01%, não dá para eu pensar em não ser eficiente. Tá? Isso é para dizer o tamanho, novamente, voltamos ao mesmo ponto, quanto que eu desafogo o Sistema Único, né, o Sistema Universal de Saúde do Brasil. É isso aqui. Ele já é maior para atender 50 milhões de pessoas. Conversando também, a gente vai chegar um pouquinho adiante, imagina se esse sistema entrasse uma parceria público-privada, talvez fosse o ideal, para a gente atender, novamente eu me incluindo, né, 100 milhões de pessoas.
Evidentemente, com mais 50 milhões de pessoas sendo atendidas, eu tenho uma receita maior, que grande parte será investida em aumentar ainda mais essa massa de equipamentos, essa massa de assistência. E desafogar mais ainda. Quer dizer, se hoje eu desafogo dos 200 milhões, eu tiro 25% das costas do setor público, se eu falar de 100 milhões, eu dobrar o tamanho do setor privado, né, o atendimento do setor privado, eu desafogo 50%. É o dobro do desafogo, vai de 25% para 50%. Eu tiro das costas do setor único de saúde 50%. Garanto, com mais eficiência e com menos custo, com melhor atendimento. Aqui é a mesma coisa, no final das contas, na hora que você vai olhar o Brasil, é uma estrutura privada por 100 mil habitantes, ela não fica devendo muito para os outros países, né, em ressonância, até porque, na realidade, eu teria que novamente multiplicar aquele 0,82 por 4, 1,76 por 4 e 2,33 por 4. Ele já não é aquém, em vários segmentos, de outros países de primeiro mundo, e se eu analisar de fato qual é a população atendida, já que eles me excluem, né, do universo do SUS, excluindo os 150 milhões de habitantes, pegando os 50 milhões que são usuários beneficiários desse segmento, a estrutura é melhor do que qualquer uma delas, podem fazer as contas. Não há em nenhum desses equipamentos, onde os 50 milhões de habitantes tenham menos equipamentos a cada 100 mil habitantes do que qualquer outro lugar do mundo. Então, o sistema é muito bem dimensionado para o atendimento, até super dimensionado para esse atendimento. Aqui é algo relevante e interessante. Há uma discussão, e a discussão ela não chega a ser bizantina, ela não existe, ela não chega a ser mentirosa, porque ela não existe. Mas eu deduzo, né, gastos com saúde e o imposto de renda perde com isso. Mas quanto ele gera, quanto ele ganha com o sistema de saúde, né, direta e indiretamente? Quer dizer que as operadoras não pagam impostos e todo o material, todos os hospitais, tudo que gira num atendimento médico, tudo aquilo é isento de impostos. Essa conta de dizer que é uma dedução quando eu faço plano de saúde e, portanto, imposto de renda, e foi feito, no estudo foi mostrado isso. Primeiro, olha a carga tributária do setor. O setor paga mais que o sistema financeiro, para usar o outro que eu gosto, outro setor que é usualmente tido como um dos gnomos de Zurique, né, um dos vilões. Paga 27% contra 16% da carga tributária direta e indireta. É o setor que mais paga impostos. Não dá para imaginar o argumento tributário para que eu não aumente o volume. Na realidade, devia aumentar as deduções possíveis para os usuários do sistema privado de saúde, com toda certeza. Todo mundo que já usou sabe que é ridículo o que você consegue reaver, né? Bom, a arrecadação de tributos federais, 4,6 bilhões, né, segundo o IBPT, e sem considerar o seguro de saúde. Não está Bradesco Saúde, não está a Sul América. Se a gente considerar isso, esse número é muito maior, é 3, 4 vezes maior que isso. As despesas, e essas despesas geram tributos, 80 bilhões, elas geram tributos enormes, sem dúvida nenhuma. Cada despesa movimenta o mercado, e eu vou mostrar a movimentação de mercado em algo muito interessante que vem a seguir. Isso aqui eu já tinha falado antes, que é o que me surpreende, que é exatamente esse ressarcimento, né? Eu pego a ambulância, e aí o meu plano de saúde eventualmente vai ter que pagar pela ambulância que eu acabei chamando do SUS. Apesar de serem 160 milhões, dentro dos bilhões que a gente está falando parece pouco, me impressiona um pouco a curva. Eu acho que é algo que a gente tem que ficar atento, porque principalmente em momento de crise e necessidade fiscal, qualquer oportunidade será aproveitada pelo setor público. Então essa curva de sair de 10, depois vira 80, 60, 150, começou em 2 milhões, estamos falando de 160, eu tenho medo de daqui a 10 anos a gente está falando em bilhão. Voltar aqui no mesmo auditório e falar assim, agora o ressarcimento já é na casa de bilhão. E isso pode acontecer. Tá? Então me surpreende, e a lógica, não há lógica, o conceito é ruim para mim. O ano passado, 2014, 85 mil empregos. Esses são empregos em planos, são diretos. Só que olhando a matriz insumo-produto do Brasil, quanto um setor influencia o outro, dá para a gente imaginar que é entre 3 e 4 vezes o número de empregos totais gerados. Então, esse segmento não gerou 85, gerou 350 mil empregos o ano passado.
neste ano ainda está gerando empregos quando a economia está destruindo postos de trabalho. Então, e esses empregos, eles geram também tributos, geram novos, são elos enormes na cadeia, né? É um setor muito complexo, todo mundo sabe aqui, é uma cadeia comprida, muito longa, que vai da indústria, serviços, passando pelo comércio, com enormes elos. Então, o poder de encadeamento desse segmento, ele é absurdo. Então, ele é relevante, é eficiente, encadeia, gera emprego, gera tributos. Não há o que discutir em termos de importância desse segmento, né? 85 mil empregos diretos só em planos de saúde. Imagina quanto essa cadeia gerou. E, novamente, vamos lembrar, até 2030 a gente ainda tem a população em idade ativa. Dali para frente, o Brasil já está envelhecendo, mas vai envelhecer proporcionalmente muito mais por uma questão estatística. 2030 está aí. Falta 15 anos para 2030. 2030 é amanhã. Isso é a movimentação de plano de saúde nesse ano, né? 2015. Está gerando, continua gerando, segundo o CAGED. O CAGED é um dado que não é completo, etc. Tal, mas no CAGED todos os segmentos estão destruindo vagas de trabalho. Esse segmento não. Depende do tamanho da crise, até esse segmento vai chegar nisso, óbvio, esperamos que não. Mas é uma resiliência, uma resistência, até porque as pessoas não têm como escapar, né? No Brasil, você não tem como escapar, pelo menos quem pode, de ter um bom plano de saúde, ter uma opção, né, um plano B, já que o Sistema Único de Saúde, ele não é, como a gente já mostrou, ele tem uma estrutura menor para atender 3 vezes mais gente. Ele não tem condições de atender. Na prática, a realidade é essa. Eu já comecei falando isso, você vai ter que ter atratividade de capital estrangeiro, e entram recursos, né? Quase 2 bilhões na compra da Qualicorp, 10 bilhões na Amil, e mais recentemente eu posso investir em quase toda a cadeia. Eu imagino que se eu tiver uma política pública inteligente, no futuro próximo, o governo vai ter que fazer parcerias público-privadas. A ideia passa pela cabeça de todo economista. Se o sistema público é ineficiente, e é ineficiente em quase todos os setores, né? Ele é um gestor não tão bom, para não dizer que é um mau gestor, é um gestor não tão bom quanto a iniciativa privada, sairia mais barato para o contribuinte e para o setor público, e melhor para o usuário, que ele desse vouchers para as pessoas, com que ele gasta de saúde, para as pessoas escolherem um plano de saúde. Eu não tenho dúvida que isso melhoraria a vida de todo mundo, do governo, do usuário e do próprio segmento. E vai ter que haver investimentos, mais consolidação, eu não tenho dúvida, esse é o futuro. Anos de crise, eu sei que no varejo, por exemplo, o ano que vem, o número de fusões e aquisições deve ser brutal. A gente tem, eventualmente, em crise, a gente vê isso, né? Empresas que somem, bancos que somem, você volta 10 anos, já não existe mais nenhum daqueles bancos, já não existe mais nenhuma daquelas empresas. Esse segmento é um segmento que não é concentrado. Nós estamos falando que ainda com a queda do número e com aquisições e fusões, 890, 880 e poucas empresas existem ainda. Não é um setor tão concentrado. Dá-se a impressão que só tem 2 ou 3 empresas, né? Que elas são grandes, 20 e poucos por cento das empresas, 160 empresas, tem 40 milhões dos 50 milhões de beneficiários. Mas é um setor que não é concentrado. E, infelizmente, nesse caso, a economia de escala ela é muito relevante. Infelizmente ou felizmente, não infelizmente necessariamente. Eu tenho que consolidar o setor ainda. É um momento de desafio para todo o Brasil. Para um setor que tem 0,01% de margem, o desafio é monstruoso, não dá para pensar em errar. Inflação, eu já falei, a inflação que vocês sofrem é muito grande, a que vocês repassam é menor, e a que o consumidor sente é um desconforto enorme, né? Em um ambiente em que a inflação geral já está incomodando demais o consumidor, o trabalho de vocês vai ser cada vez maior. Até eu acho que tem que ser, essa mensagem tem que ser transportada para o consumidor. É a mesma coisa com a educação. As escolas, eu sei, as escolas têm custos que aumentam mais do que a inflação. O setor de serviços tem custos que têm aumentado mais do que a inflação, né? E o pai do aluno fala, não, mas a inflação do IPCA vai ser 10% esse ano, como é que você vai repassar 12%, 15%?
Ainda mais, como eu falei, no ano de crise, onde as pessoas estão com medo de perder o emprego, não estão conseguindo bons reajustes, etc. Quer dizer, você se torna cada vez mais ranheta com o seu dinheiro, né? A saúde suplementar, eu falei isso a palestra inteira, na realidade, ela deve ser objetivo de... o governo tem que ficar de olho, o SUS tem que ser um parceiro. Se ele não for um parceiro, ele está fadado a atender mal a população e a destruir ou prejudicar o setor que atende bem a população hoje. Ele tem que entender que tem que haver uma parceria. Qual é o grande problema aqui, falando livremente? Quando um setor eficiente se torna parceiro de um setor menos eficiente, ele acaba expondo mais a ineficiência desse outro. Então, há uma dificuldade de você querer trabalhar ao lado de quem é muito mais eficiente do que você. Não por incapacidade, por incentivos estranhos, né? O setor público tem incentivos normalmente estranhos. Você não vai querer trabalhar com aquele que demonstra que é muito mais eficiente que você. Então, essa é uma dificuldade que é uma barreira que eu acho muito grande e que tem que ser vencida, e é muito pouco dita, né? Eu vou ter que gerar renda, empregos, quer dizer, eu tenho um resuminho de tudo que eu falei. Esse setor é mais eficiente, mais equipado, mais presente, mais gerador de emprego e mais gerador de resultado do que o setor público. Se eu multiplicar por 4, como eu falei, porque eu só estou atendendo 50 milhões de pessoas, a distância é olímpica, né? É uma distância abissal. E não vai ter outra forma de fazer sem que o setor público entenda a importância, né? E, para isso, a sociedade tem que entender a importância. O próprio consumidor tem que entender a importância. Eu tenho que acabar com o cheque em branco, eu tenho que acabar com... Eu conto uma história, conversando sempre com o Jander, com o Luiz, com o pessoal que eu conheço. Você vai a um consultório médico, na hora que ele vai prescrever qualquer coisa, ele pergunta, você tem plano de saúde ou não? A minha primeira questão na minha cabeça é, porque faz diferença para a minha doença, é isso? O procedimento vai mudar se eu tenho plano de saúde ou não? Mas vai. Isso, novamente, é um cheque em branco. Nós estamos dando um cheque em branco e estamos aceitando essa cultura, né, de pouco esclarecimento, de pouco controle. O problema é que esse pouco controle, esse pouco esclarecimento, que parece muito bom para o usuário no curto prazo, ele é péssimo para esse mesmo usuário no longo prazo. Ou pode ficar muito ruim para esse usuário no longo prazo. Há uma seleção adversa monstruosa. Em algum momento só vai procurar ter um plano de saúde a pessoa que está para morrer, né? Sabe que vai ter que usar. Bom, aqui uma frase, mas que se resume o seguinte, não há, no final das contas, não há melhor sistema que um sistema de liberdade individual. Não há melhor sistema que o próprio sistema capitalista, de livre mercado. Não há decisor melhor do que a própria pessoa. Por isso eu falei do voucher. O voucher acaba caindo aí nessa ideia, né? O economista sempre tem essa ideia, põe na mão da pessoa e ela decide. Eu sou um pouco contrário a você dar os benefícios públicos sem que a pessoa saiba quanto eles custam, sem que tenha um mínimo de custo, sem que tenha um mínimo de decisão desta pessoa, né? A ideia do vale transporte. Eu falo, dá o dinheiro para a pessoa, e eu escuto do outro lado, mas aí o cara vai beber pinga e não vai trabalhar. Eu falo, bom, se a gente assumir que todo brasileiro que pegar o vale transporte vai para um bar beber, eu estou tratando todo brasileiro como um semi-incapaz. Então, a ideia do voucher, eu acho que é uma ideia muito positiva, porque é o livre mercado. Deixa eu escolher onde eu quero ser tratado, deixa eu escolher dentro das minhas possibilidades, ao invés de eu ter que pagar essa montanha de tributos, que tal eu poder escolher onde eu vou gastar esses tributos? Para isso, eu tenho que fazer uma reforma completa, tenho que mudar a consciência, eu tenho que transmitir todas essas ideias que foram transmitidas aqui. Bom, eu tentei ser o mais breve possível, até porque eu gostaria mais de ouvir o ministro do que a mim mesmo, e agradeço aí a atenção de todos vocês.